Boa noite, irmãos, tudo bem? Estamos aqui hoje no dia 29 de janeiro de 2021 e eu tô muito feliz de poder trazer essa palavra hoje para os irmãos, porque hoje é meu aniversário também, né? Graças a Deus, né? Tô muito feliz mesmo por mais um ano de vida que Deus me permitiu estar na presença dele e seguindo os passos de Jesus e aprendendo cada vez mais dele. E eu só louvo a Deus mesmo, né, por tudo que ele fez e tá fazendo na minha vida. E é isso, que Deus continue me usando cada vez mais e agradeço as palavras que os irmãos mandaram para mim. Fiquei muito feliz mesmo de receber todas elas e me alegrei em ler cada uma delas. Então agora eu vou fazer uma oração para começar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa tarde. Senhor, eu entrego agora tudo que vai ser falado ou ministrado. Que Teu Espírito Santo tome minha boca agora, Senhor, e fale através de mim. Eu peço, Senhor, que tudo aqui, Senhor, sejam palavras, Senhor, do Espírito Santo que venham tocar como flechas no fundo dos corações. E que não seja eu falando, Senhor, que não haja nenhum impedimento, Senhor, nada do inferno, Senhor, que venha tentar se levantar contra, Senhor. Mas, Senhor, que o Senhor nos proteja, nos guarde as nossas mentes e esteja conosco. Jesus, Senhor, eu entrego tudo que eu sou, Senhor, e eu peço, Senhor, também que o Senhor derrube toda coisa ruim, Senhor, toda dúvida, Senhor, todo orgulho, Senhor. Que o diabo, Senhor, saia em nome de Jesus em tudo que ele vier, Senhor. É isso que nós oramos e nós pedimos, e eu te entrego agora essa palavra, Senhor. Que o Senhor ministre os corações, em nome de Jesus, amém. Eu trouxe sobre medo e fé. Então, tô aqui com o computador e vou lendo para os irmãos. A insegurança de não saber a maneira como Deus nos vê nos impede de desfrutá-lo. Afinal, duas pessoas precisam ser abertas e ser reais para se relacionar saudavelmente. Se eu tenho insegurança ou medo de Deus por não saber a maneira como Ele me olha e pensa em mim, isso me impede de desfrutá-lo. Porque eu não sei como Ele me vê, podendo ter tantos pensamentos sobre como que Deus me vê. E alguns pensamentos de desaprovação que me fazem se sentir rejeitado, insuficiente, pensamentos que me afastariam dele. A falta na identidade me impede de ter um relacionamento real diante de Deus, pois eu não estaria expressando a minha essência, aquilo que Deus planejou para eu ser. Eu teria muito medo de expressar a minha essência, não saberia a minha essência, e eu poderia talvez até ter algumas máscaras diante de Deus. A palavra diz em 1 João 4,19: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando a gente descobre o amor de Jesus, a gente perde o medo diante dele, porque a gente se sente realmente livre. A palavra diz também que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Nós podemos ser quem nós somos e há a liberdade de nos sentir realmente na nossa casa, que é estar na casa do Pai, que é os braços de Jesus. E esses medos, faltas na identidade, inseguranças, poderiam impedir duas coisas. A primeira, de me sentir confortável e simplesmente me deleitar na presença do Senhor e desenvolver uma amizade com Ele, sem medo de estabelecer essa amizade, de dar esse passo diante dele. E 2, ter uma postura de fé diante dele e diante dos desafios. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós precisamos crer em Deus, crer que Deus é amor, crer que Deus é aquele Pai, né? Conhecer o caráter Pai de Deus e nos achegar a Ele, né? Sem medo, sem inseguranças. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos ter fé, né? Em quem Ele é. E ter fé nas palavras que Ele profere a nosso respeito. Ter fé nele. Ter fé que Ele é bom e no final do versículo diz que Ele recompensa aqueles que o buscam, né? Então eu vou diante dele com fé naquilo que eu acredito. E eu agrado a Deus. A fé agrada a Deus. E agora eu escrevi uma frase assim: se eu de fato conheço a Deus e eu me relaciono com Ele, eu conheço o seu amor e o jeito que Ele me olha e Ele cuida de mim. Se eu conheço o jeito que Ele cuida de mim, eu tenho coragem para enfrentar os desafios.
sobre agora enfrentar os desafios da vida. Quando nós temos medo demais, pode ser que não confiamos em nós mesmos também. Aí entraríamos na parte de identidade. Como se achássemos que nós somos insuficientes ou incapazes de fazer algo que sentimos que nós devemos fazer. Se eu sinto que eu devo fazer, a palavra diz que eu sou mais que vencedor, não é? Então, se eu devo fazer, Deus vai me dar a capacidade de fazer. Então, eu não sou insuficiente. Porque não é sobre mim, mas é sobre Ele. Porque é dele que vem aquilo que supre as minhas faltas. A palavra diz, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, para que a glória seja dele, né? Então, na minha fraqueza, a glória, o poder de Deus vai se aperfeiçoar em mim. Então, por que eu, vou ficar me sentindo o suficiente, digamos que eu não possa fazer algo que eu precise fazer? Se eu fui chamado a fazer algo, eu posso fazer aquela coisa, porque Deus está comigo. Se nós achamos que somos insuficientes, incapazes de fazer algo que nós devíamos fazer, nós estamos indo contra, né, aquilo que Deus fala, né, aquilo que Deus pôs no seu caminho, se você pensar isso. Se Deus colocou no seu caminho, porque Ele crê que você pode fazer. Não que Ele crê, né, porque Ele sabe, né, porque Ele sabe que você pode fazer, né. Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O que é o medo? Eu pesquisei no dicionário. É um estado emocional provocado pela consciência de que se tem... é o estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Receio. Grande inquietação em relação a alguma coisa desagradável, ou um comportamento repleto de covardia. Por exemplo, correu por medo de apanhar. No início da explicação dizia assim, estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Mas se nós somos filhos de Deus, e Deus manda que os anjos dele acampem ao redor daqueles que o temem, e se Jesus e Deus está conosco, nos protegendo, o que seria perigo para nós? Por que nós teríamos um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo? Que é o medo, né? Por que eu vou achar que aquilo é um perigo, né? Se Deus cuida de mim. Claro que eu não vou, né, sair aí fazendo coisas erradas, né, me metendo em situações complicadas, mas se, né, alguma situação vem diante de mim, eu não vou ficar temendo, né, porque eu sei que Deus cuida de mim. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as coisas que vêm no nosso caminho, nós não devemos temer, mas nós devemos saber que Deus está caminhando conosco. Se a coisa veio à nossa frente, no nosso caminho, Deus batalhará por nós, abrirá o caminho, né? Por que ter medo, né? Então, ali a outra frase da explicação. Sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Então, às vezes, aquilo não tem razão, né? Eu não tenho razão para ficar temendo, né? Porque eu tenho um Deus maior do que tudo e porque eu tenho medo. Na palavra, né, diz 366 vezes aparece a expressão não temas. E se Deus fala não temas, é porque Ele está com você. E porque Ele caminha com você a cada segundo, a cada momento. E no momento que às vezes você começar a vacilar na sua fé, às vezes se for difícil, Ele vai estar ali para te levantar. Assim como Ele levantou Pedro, que afundou, né, ali nas águas. Então caminhe com Ele. Não tenha medo, não temas. Avance e não temas. O que seria perigo para nós se Deus é o nosso protetor? Peguei Salmos 91:7. 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. O medo pode nos fazer covardes. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A covardia pode nos colocar em um lugar de medo, onde você pode ficar estacado e não avançar ao encontro das coisas que Deus disse para você avançar. Impede de dar o primeiro passo. Então, vamos pegar agora o exemplo de Pedro, né, que foi andar sobre as águas. Ninguém andou sobre as águas antes do que Pedro, né? Então, ele não devia nem imaginar que isso seria possível, né? Talvez ele nunca tinha visto isso acontecer. Então, Pedro, ao sair do barco, ele teve que dar um primeiro passo. E mesmo que aquilo fosse novo, nunca tivesse acontecido,
E mesmo que ele não soubesse que fosse acontecer, ele teve que dar esse primeiro passo. E Pedro, ele sabia que mesmo que ele fosse afundar, ele sabia que o mestre o salvaria. Senão ele não tinha dado o primeiro passo, né? Porque era algo novo. Então ele tinha que dar aquele primeiro passo. Mesmo que ele não soubesse com certeza, né, aquilo que viria a acontecer, ele confiava no seu mestre. Não confiava nele mesmo, em Pedro, ele confiava no seu mestre. Então ele foi em direção a Jesus. E Jesus o segurou, né? Enfim, Pedro sabia que Jesus o amava. E Pedro estava sendo sincero, fazendo aquilo que ele acreditava ser o certo. E mesmo que, sei lá, digamos assim, que não desse certo, que ele fosse tentar dar o primeiro passo e ele afundasse naquela situação, hipoteticamente. Ele sabia que Jesus estava ali para o salvar mesmo assim, por isso que ele tentou, sabe? Então, na palavra, a gente sabe que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Teve ali algumas complicações, né, que ele começou a afundar. Mas se, por exemplo, ele tentasse e ele começasse a afogar, ele sabia que Jesus o salvaria. Então, Pedro estava sendo sincero, fazendo aquilo que ele acreditava ser o certo, né? Aquilo que ele acreditava que ele deveria fazer para Jesus. Então, eu quero falar com os irmãos para a gente dar o primeiro passo. Então, Deus estará, por exemplo, assim, se eu der o primeiro passo e às vezes eu cair, às vezes, que medo, né? Cair no abismo ali, ai, deu errado. Deus vai estar ali para me segurar, sabe? E se eu errar, ele vai estar ali para me segurar, ele vai estar ali para me consolar. E Deus gosta da sinceridade, a palavra fala, né? Por que Deus gosta da sinceridade? Porque Deus gosta de você, ele gosta que você expresse a sua identidade. Porque Deus construiu a sua identidade, Deus construiu você, o seu interior. Ele gosta de você, ele gosta que você se expresse. Ele gosta da sua sinceridade, diante dele em relacionamento, falar aquilo que você pensa, aquilo que você ama, ser sincero do seu jeito para Deus no seu momento de oração. Deus gosta de você, Deus gosta muito disso. E nós devemos ser sinceros mesmo, né, diante de Deus. Hebreus 10, do 19 ao 22. Então vamos lá, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança ao entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, vamos ali do início do versículo, Hebreus 10, 19. Nós devemos ter confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não por quem eu sou, porque eu sou perfeito, porque eu não erro. Não, porque nós erramos, nós somos seres humanos e nós temos erros todos os dias. Então, nós devemos nos purificar, pedir perdão para o nosso Senhor, nos arrepender. E quando nós não nos arrependemos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, como assim diz o versículo. E pelo novo caminho, que o caminho é Jesus, né? A palavra diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala. Então, por um novo e vivo caminho que Jesus nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, aí temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero. Então, se eu creio que eu estou fazendo certo diante do meu Deus, a minha consciência ali diante dele, né? Se eu tô com a consciência ali que eu creio que eu estou fazendo certo, não tô, às vezes, né? Enfim, se eu creio que eu estou fazendo certo, e eu devo me aproximar mesmo com esse coração diante de Deus. E falar, Senhor, eu fiz isso, aquilo, né? E eu acreditei que era isso, então, Senhor, né? Esse é meu coração, e eis-me aqui, sabe? Eis-me aqui, diante de Ti, com o meu coração. E eu entrego o meu coração a Ti agora. Eu entrego o que eu fiz e eu não sei, às vezes, se fiz certo. Mas eu entrego, Senhor, porque eu fiz de coração, porque eu fiz pra Ti. Porque eu dei o meu melhor, sabe? E tendo com o coração sincero, entrando na presença de Deus, com tudo que nós somos, e com plena convicção de fé que Deus está ali, Deus está te escutando, Deus te ama, fé que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez a você, sabe? Fé que Ele nunca te esqueceu, mas que esteve todos os segundos ao seu lado, no seu dia a dia.
entrando com o coração sincero, com plena convicção de fé diante dele e olhando para ele, tendo os corações aspergidos, né, para nos purificar de uma consciência culpada, porque às vezes nós estamos fazendo a nossa sinceridade, nós estamos fazendo aquilo que nós cremos, né, que Deus falou para nós, mas aí vem o inimigo e fica lançando palavras de culpa na nossa cabeça. Porque você fez errado, tá, mas se você errou, você pediu perdão a Deus e você está perdoado, sabe? Mas aí ele fica lembrando, e fica às vezes acusando coisas que não são, assim, talvez erros, ou falando que você não é digno, assim, não sei, de estar na presença de Deus, mas trazendo culpa, né? A palavra diz que nós devemos ser purificados de uma consciência culpada. E nós precisamos ser purificados dessa consciência culpada. Por quê? Porque em Romanos 12:2 diz que nós devemos nos submeter, né, a uma renovação de mente e da nossa consciência. Então nós não devemos ter uma consciência culpada, mas uma consciência de justiça. A justiça que Jesus trouxe a nós, né? Não por quem nós somos, mas por quem Ele é. E vindo à presença de Deus sem essa consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então aí nós podemos desfrutar de Deus, ouvir a Ele, saber, né, o que nós devemos fazer, ouvir de Deus aquilo que Ele tem a nos direcionar sobre os nossos passos para que podemos ter fé e avançar no plano de Deus nas nossas vidas. Então, devemos entrar com confiança na presença do Senhor, pelo sangue de Jesus. Não por mim, mas pelo sangue de Jesus. Por isso eu não terei culpa diante do meu Deus, mas eu me sentirei confortável diante dele. Eu me sentirei em paz, né? A palavra diz que nós devemos ter paz com Deus, paz com os nossos irmãos e paz conosco, né? Não ficar me culpando e me acusando, mas estar diante do Senhor ali, né? E só simplesmente desfrutar dele, né? Estar com os olhos nele, não com os olhos em mim. Ficar se olhando para mim tanto. Mas eu preciso melhorar nisso. Olhando assim para as minhas dificuldades e debilidades, ao invés de olhar para Jesus, porque não é sobre mim, mas é sobre Ele, né? Então, acho que assim, na presença de Deus, nós não devemos ficar olhando para nós mesmos, assim, e tendo, né, como centro das atenções, no sentido que não sou bom o suficiente diante de Deus, porque tenho que estar sempre melhorando. Não, Deus o ama. E a palavra diz que Deus não rejeitará de maneira alguma aquele que se aproxima dele. Então nós nos aproximamos a Deus e Ele nos abraça, Ele nos lava, nos cura e nos ajuda. E nos abraça, Ele quer o nosso coração. Nós somos falhos, nós somos humanos e nós seremos transformados de glória em glória para refletir a glória de Deus através de nós. Mas essa glória vem a nós. E essa mudança vem a nós quando nós largamos a culpa. Porque a questão é que, né, não é sobre nós, mas é sobre Jesus, né? Então, a perfeição que eu quero às vezes tanto ter diante de Deus, porque às vezes tenho culpa porque eu não sou perfeito. Gente, nós nunca seremos perfeitos. Nós teremos erros, sim. Até chegar no céu nós teremos erros, né? Infelizmente ali, né? Mas nós vamos e Jesus, né? Digamos que supre, né? A nossa carência, não sei, diante de Deus, né? Pelo seu sangue, né? Então nós sim podemos olhar com confiança a Deus. Nós podemos sim ter confiança e ter uma posição de fé, não uma posição de rejeição, não uma posição de medo, não uma posição de insegurança diante do nosso Deus, mas olhar com Ele e nos sentir acolhidos, nos sentir guardados, nos sentir abençoados, nos sentir ali como objetos do olho de Deus, sabe? Que Deus está olhando, Deus está cuidando, assim, e Deus está sorrindo para você, sabe? Então, que nós possamos seguir, né? Sabendo quem nós somos, sabendo da maneira que Deus nos olha, para que nós possamos marchar em fé diante do propósito que Ele tem a nós. Então, sobre as situações da vida, né, as adversidades que nós devemos, né, às vezes enfrentar, né, claro que diante das situações eu devo orar, eu devo pedir a direção do Senhor, confiar que Ele fará a parte dele, mas eu também tenho que fazer a minha parte, né, diante das coisas que eu oro a Deus. Aí, voltando ali no assunto, né, de medo e fé, né.
Então, eu devo orar, com certeza. Pedir a direção do Senhor, entregar a situação nas mãos do Senhor. Mas eu também tenho a minha parte, né? Então, a palavra diz também, confia teu caminho, Senhor, e o mais Ele fará. Então, nós devemos confiar mesmo e deixar as coisas nas mãos do Senhor. Mas também orar para que Ele nos guie, porque a palavra diz também que é Ele que guia nossos passos. Então, nós devemos ter os nossos passos também. E Ele nos dará instruções, falará conosco. Então, mas às vezes nós temos alguma coisa para fazer e nós estamos esperando a direção do Senhor, pensando que nós devemos fazer. E às vezes nós estamos olhando tanto para as ondas, como Pedro, infelizmente, né, fez, né, estava andando com Jesus, mas ele começou a direcionar sua atenção para outros locais. E ele começou a olhar tanto para as ondas e começou a ficar um pouco desesperado, que a voz de Deus começou a ficar cada vez mais... não mais longe, né? Mas como ele estava dando muita atenção para as ondas, às vezes a voz começou a ficar um pouquinho mais baixa, porque ele não dava a atenção devida. Então isso, às vezes, infelizmente, pode acontecer conosco, né? Às vezes nós estamos preocupados, né? E isso eu creio que, ao invés de confiarmos em Deus, né? E eu creio que essa preocupação e talvez até esse desespero pode não calar a voz de Deus, mas nos dificultar a voz de Deus, ou até calar mesmo a voz de Deus no nosso coração, porque Ele fala conosco e às vezes no nosso coração ali nós temos um impedimento, porque nós não estamos olhando a Deus, nós não estamos buscando a direção dEle, mas desesperados, às vezes até pensando o que eu devo fazer sobre isso. Mas nós devemos receber dEle o que devemos fazer, sabe? Mas eu creio também que às vezes nós estamos ali na presença de Deus e a gente escutou o que Deus falou. E às vezes a gente fica duvidando, né? Se, sei lá, se foi Deus. Mas a palavra diz também que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Às vezes nós escutamos a Deus e depois de um tempo a gente começa a duvidar. Se às vezes se era Deus mesmo que fez aquilo, que falou aquilo, ou se aquilo realmente vai acontecer. E se você ficar duvidando, né? Essa dúvida e esse medo pode roubar a paz que Deus te trouxe quando te falou aquilo, né? Porque eu tô duvidando do que o Senhor me disse, então eu perco a paz naquilo. E se eu tanto duvidar que era Ele, né? Eu posso perder a bênção que eu teria se eu simplesmente obedecesse quando Ele falou comigo. Se quando Ele falou comigo eu não tivesse olhado ao medo, mas olhado para frente e só seguisse porque eu estou confiando nele, porque eu confio nele. Ele sabe de todas as coisas. Se ele me disse isso, é porque eu devo fazer. Então, se eu tivesse ido, eu teria a bênção, né? Teria conseguido. Mas se eu ficar duvidando daquilo que Deus falou, eu tenho medo, tenho desespero às vezes, e até a voz que Deus já falou começa a se calar dentro de mim, porque eu não obedeci, eu não valorizei aquilo que Deus falou, e eu fiquei nos meus achismos, né? Ali com medo, que a gente já falou que às vezes são coisas que não existem, né? Assim, uma falsa ideia assim, de algo que pode me trazer perigo, mas não. Por quê? Porque Deus quem cuida de mim. Se Ele falou pra eu ir, eu vou, porque Ele vai me cuidar. Não é mesmo? Então, eu creio assim, que nós devemos dar o primeiro passo, sabe? Se nós ouvimos ali, cremos que Deus falou conosco. Se você teve uma direção de Deus, faça. O máximo que pode acontecer, às vezes se você errar, né, é você se arrepender e voltar ao estágio inicial. Mas você vai ficar aí, às vezes, sem fazer nada, por temer o que pode acontecer. Se você escutou, né, se você crê, vá na sua sinceridade. Eu creio nisso, sabe? Deus faz a parte dele, mas você faz a sua parte. Ficar esperando, assim, algo acontecer, assim, né, às vezes vir algo assim, a situação ser inteiramente concreta, assim, diante de você, não, às vezes tem coisas que você tem que fazer, você tem que ir lá e fazer. Se você vê a necessidade, né, alguém precisando de ajuda também, será que eu devo? Se eu posso, se eu tenho, eu vou lá e ajudo, né, eu vejo necessidade, eu faço, né. Então, às vezes, a gente tem que dar atitudes, fazer atitudes de fé, né. E a palavra diz em Gênesis 12:1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, ali, Deus deu uma direção para Abraão. Tá, beleza. Por exemplo, assim, vamos supor o que eu falei agora, tentar ilustrar.
Deus falou com Abraão. Abraão, sai da sua terra e vai, né? Deus falou que tinha uma descendência para Abraão. Tá, beleza. Daí Abraão escutou a voz de Deus e foi lá preparar a mala dele, né? Pra fazer a mudança dele, né? Mas aí Abraão começou a pensar, nossa, mas Deus falou pra mim pra eu sair, né? Pra terra que ele vai me mostrar, mas que terra? Tipo, pra onde que eu vou? Meu Deus. Daí começa a pensar, pra onde que eu vou, mas o que que eu vou fazer depois? O que que eu vou fazer depois, né? Será que, mesmo que é assim pra eu ir, daí começa a surgir pensamentos assim, sabe? E ele pensando, será que era Deus mesmo? Sabe? Então, eu creio que assim, né? Se Deus falou, nós devemos fazer. E dar o primeiro passo, porque nós confiamos nele. Eu dou o primeiro passo, porque se ele me disse pra fazer isso, eu faço. Ponto. Depois que eu fiz, aí eu creio assim que Deus virá com o segundo passo. Então ele me dá o primeiro passo, eu honro o primeiro passo, eu faço, eu obedeço. E depois ele vem e continua a nos mostrar aquilo que nós precisamos. Eu acho que às vezes a gente, como ser humano, a gente quer ter a noção do quadro inteiro, a gente quer ter o controle de tudo. Então a gente quer saber tudo, assim, se eu não souber tudo naquela direção, eu não vou, sabe? Não. E às vezes nós devemos confiar em Deus e, ó, ele falou só isso, então eu vou só nisso que ele me falou e depois ele vai falar o resto. Eu confio nele e não confio numa direção. Às vezes a gente confia tanto numa direção, a gente quer um mapa. Eu tô confiando no mapa. Então assim, eu quero, assim, vou pegar minha caneta aqui, que Deus tem que falar tudo aqui pra mim, senão eu não vou. Eu não creio nisso, sabe? Eu creio que assim, se Deus já falou pra eu fazer algo, eu vou lá e eu faço. Por quê? Porque quando eu fizer, Deus vai me mostrar o meu segundo passo. Por quê? Porque eu confio no meu Deus, não confio em, sei lá, né, numa instrução, num mapa, né? Então, eu confio no meu Deus. Não importa, assim, que aconteça, onde eu esteja, não importa o momento, não importa o local, eu confio no meu Deus. Eu estou com os olhos no meu Deus. Então, eu sei que eu faço aquilo que ele me falar e, e é isso, né? De passo em passo, Deus vai nos dirigindo, porque ele está atento a nós. E ele gosta, né, que nós o obedeçamos. Então isso alegra o coração dele. Então a gente obedece, ele se alegra e ele nos dá o segundo passo e nós continuamos alegrando a ele, indo em direção àquilo que ele desenhou para nós. Então, eu creio assim também, voltando na parte lá do começo da identidade, que é difícil dar passos de fé se a minha identidade não está restaurada. Que é difícil porque eu não conheço aquele olhar, assim, de Deus, aquele olhar de amor sobre mim, aquele olhar que me supre, né? Aquele olhar que me acolhe, que acredita em mim. Às vezes eu tenho medo de dar esses passos. Então eu creio também que Deus, né, nós precisamos buscar de Deus essa restauração de identidade, né, do jeito que ele nos olha, daquele que a palavra diz, né, que Deus nos escreveu, né, nos desenhou antes que nós fôssemos um embrião, né? Ali Deus fez os nossos dias, né, e nos fez de modo assombrosamente maravilhoso. Então, eu quero orar sobre isso nessa noite. Senhor Deus, eu entrego a minha vida agora, as nossas vidas, Senhor, e é isso que eu peço. Que o Senhor restaure as nossas identidades, Senhor, para que nós possamos crer e nos firmar naquilo que o Senhor pensa a nosso respeito, e não em mentiras que o diabo disse, e não em mentiras que pessoas falaram, que nós possamos esquecer essas vozes e possamos ouvir apenas a Tua voz, porque a Tua voz é a verdade. Nós possamos saber que a Tua voz é verdade, Senhor, e não olhar a mais nada, e não querer mais nada, porque nós somos totalmente supridos em Ti, e tudo que está em nós vem de Ti. É isso que eu peço, Senhor, sobre nós, que nós possamos nos colocar diante de Ti, Senhor, nos ajoelhar na Tua presença, Senhor, e ouvir, Senhor, sim, as Tuas direções, mas também marchar, Senhor, sem medo, porque Tu estás conosco. Porque às vezes, Senhor, nós ficamos preocupados tanto com esse mundo, com ilusões, Senhor, e tiramos os olhos de Ti, sabe? Mas o que nós devemos fazer, Senhor, é obedecer, Senhor, é estar na Tua presença, porque é só isso que é importante para nós, Senhor, porque a Tua presença, os Teus planos, Senhor, concretização dos Teus planos na terra virá através de nós. Que nós possamos fazer, Senhor, aquilo que Tu tem nos direcionado, Senhor. Te peço que o Senhor tire o medo agora, nos liberta, Senhor, de toda raiz de medo, Senhor, de toda insegurança, Senhor, de tudo que tem nos travado, Senhor. Em nome de Jesus, Saranamachuri, Andaralabaxeri, Andaralabadaia. Senhor, tira, Senhor, tudo, Senhor, que tem nos segurado, Senhor, em nome de Jesus nessa noite. Senhor, traz libertação sobre nós, que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, com confiança, sem medo.
e que nós possamos ouvir, Senhor, somente a Tua voz. É isso que eu peço, Senhor, Senhor, que venha de Ti para nós, Senhor, Senhor, tudo aquilo que vai nos transformar para que nós possamos ser capazes de fazer a Tua obra, Senhor, que é a restauração, Senhor, da nossa identidade, Senhor, que o aprimoramento de nós, Senhor, para que possamos ser capazes de fazer o Teu plano, Senhor, de obedecer, Senhor, que venha de Ti e não de nós, porque não podemos nada, mas apenas Tu podes. E é isso que eu peço, Senhor, eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de trazer a palavra, Senhor, e eu oro a cada um, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor traga uma unção especial essa noite, Senhor, eu oro. Eu peço que o Senhor repouse agora sobre a cabeça de cada um, com um som de ousadia. Ousadia, conquista, Senhor. Conquista nos planos que o Senhor já revelou, Senhor, das coisas que o Senhor tem confidenciado a cada um. Em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas avancem e que olhem a Ti avançando junto com elas e que tragam terrenos a Ti, conquistem terrenos a Ti novamente, Senhor. E nós nos rendemos a Ti e declaramos, Senhor, que esse grupo é Seu, que nós somos Seus e que estamos totalmente dependentes de Ti mesmo e que nós queremos os Teus planos concretizados, Senhor, nesse grupo, nessa terra, nessa cidade. E nós pedimos, Senhor, nos dá direções para que possamos fazer aquilo que devemos fazer. Estamos aqui, Senhor, envia-nos. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Então, é isso. Que Deus nos leve em paz. Que possamos ter uma semana abençoada. Deus abençoe. Tchau.